Agora, vocês querem ver, importante mesmo, é isso aqui. Isso aqui de que nós vamos falar é um avanço institucional e diz respeito às Forças Armadas. Forças Armadas estas que se contaminaram nos 4 anos em que passamos no abismo do horror e da indecência. Se contaminaram de tal modo que permitiram a ocupação de áreas adjacentes a quartéis do Exército, flertando com golpistas. E nós estamos, antes de concluir o 4º mês de governo, essa questão está muito, muito bem encaminhada. Do que é que eu estou falando? Vai lá. Em cerimônia para celebrar o Dia do Exército, comemorado hoje, o comandante da Força, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou que a instituição é apolítica, apartidária, imparcial e coesa, e pediu aos militares que tenham fé nos princípios democráticos. Declarações foram dadas num discurso em Brasília, no qual o general leu o texto da ordem do dia, relativa à data. Além dele, também participaram do evento os comandantes da Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno, além do presidente Lula. A gente separou para vocês agora um trecho desse discurso do general. Balizados pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição, exigem um exército moderno, com capacidade dissuasória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. Isso é avanço institucional. E estou falando isso, inclusive, para alguns coleguinhas da imprensa, que com a devida vênia, muitos fazendo um trabalho porco. Isso é avanço institucional. Depois daquilo que passamos. Por que passamos? Depois de ter ministro da Defesa tentando intimidar o Tribunal Superior Eleitoral, como nós vimos. O que é? Vocês comeram banana em excesso? Ou como eu costumo brincar, comeram caca? Só que eu faço com o, né? Hein? Depois daquilo que vimos, depois da intimidação, a gente tem o comandante do Exército fazendo esse discurso, porque essas são as Forças Armadas. Essas são as Forças Armadas de um país democrático. Essas são as Forças Armadas que respeitam a Constituição. Essas são as Forças Armadas que respeitam as regras do jogo. E mesmo com dezenas de militares investigados, deixa claro que não tem compromisso com quem comete crime. Enquanto fica esse lixão asqueroso atacando as instituições. Não é? E o Zé Múcio, ministro da Defesa, também se manifestou. Ainda nesse assunto. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro da Defesa afirmou que o clima entre o governo e os militares serenou completamente e reiterou que não há qualquer ameaça à democracia. O ministro confirmou durante a entrevista que a intenção é que a turbulência entre a gestão federal e as Forças Armadas seja deixada para trás. José Múcio Monteiro disse o seguinte: os culpados que paguem, se forem crimes civis, que paguem na justiça comum, se forem crimes militares, que sejam julgados na justiça militar. O ministro também voltou a falar que não acredita em tentativa de golpe por parte dos integrantes das Forças Armadas. Abro aspas para ele. Acho que nunca esteve, mas alguns pensaram em colocá-la, no caso a democracia, em risco.
Tenho absoluta certeza hoje de que os comandos não queriam golpe. E por fim, o chefe da defesa pontuou que o governo Lula atuou contra os acampamentos em frente aos quartéis. Ele afirmou: chegando lá, você encontrava militares da reserva, esposas de militares que estavam nos quartéis, familiares de militares que estavam trabalhando. Então mexer naquilo era mexer com um pedaço do exército da ativa. Quando a gente assumiu, havia 46 mil pessoas acampadas e na véspera do 8 de janeiro havia cerca de 4.800. Olha, vejam a complexidade disso tudo. Ter de desarmar esse troço em 4 meses. Tu deu um tonto, disse, parece que você não aceita que critique o governo Lula. Aceito? Qual crítica? Assim como aceitava elogios ao governo Bolsonaro. Qual elogio? Isso aqui é uma operação comezinha? Isso aqui é uma operação que se faz no instalar de dedos? 46 mil acampados. O que é que o governo que entrou tinha a ver com isso? Para ficar esse vomitório por aí? Aliás, espero que o governo esteja muito atento à Justiça e o Ministério Público a algumas declarações que estão sendo feitas por aí. Quer pelo seu teor, obviamente, golpista, quer pela denunciação caluniosa. Porque você acusar A ou B de ter planejado um golpe e de ter se escondido para tentar atribuir a outro, aí tem uma penca de crimes. E quem faz a acusação, nesse caso, tem de provar.